A ergonomia na moto é o segundo passo que a gente tem que observar para falar de aceleração. Como que eu falo de ergonomia? Então, a moto, ainda mais na moto custom, você tem vários fatores, né? O certo de você sentar numa motocicleta é você ficar com as pernas bem apoiadas, que você alcance o pé no chão, as pernas bem apoiadas, né? E que você possa... o ideal é que você consiga levantar e ficar em pé na motocicleta, né? Para que você tenha um controle dos pedais e dos manetes, né? De uma forma fácil, tá bom? Então assim, por exemplo, se você tem uma moto com comando muito avançado, com os pés ficam muito lá na frente, você não tem como ficar em pé nessa moto, concorda comigo? Então você pega vamos falar de uma Dyna, por exemplo. Você pega uma Dyna, o comando dela é mais para trás. A pessoa coloca um comando avançado na moto, que é um acessório, né? Com o comando lá mais para trás, da 883 também, você fica em pé em cima da moto, você consegue andar em pé nela, tirar os glúteos do banco, você consegue andar em pé. Mas se o seu comando estiver muito para frente, você não consegue, porque não dá ângulo, né? Então, se a sua perna fica muito para frente, assim, de acordo com a sua estatura, o seu ângulo do pé vai ter uma dificuldade de fazer a frenagem. Eu falo porque, assim, eu quando ando com uma Dyna, por exemplo, uma Dyna até a Fat Bob, que já é original o comando dela avançado, quando eu ando com a Dyna, que ela tem o comando bem para frente, né? Eu tenho uma dificuldade de frear a moto. Eu tenho que meio que escolher, assim, eu tenho 1,70 m, né? Tenho que meio que escolher, assim, se eu freio ou se eu mudo de marcha. Fico dando aquela rebolada no banco, assim. Então não é o ideal. Porque numa situação programada, né, você consegue ter os comandos da moto com tranquilidade. Mas se é uma situação que é de emergência, já fica mais difícil. Então, por exemplo, estamos falando dos pedais, né? Mas quando você põe os pedais mais para frente, não vamos falar de frenagem agora, estou falando de aceleração. Você tem os pedais mais para frente, a tua tendência é pendurar no guidão. Se você tem um guidão alto, você se apoia no guidão. Então, quando você se apoia no guidão, você tem uma dificuldade de ter sensibilidade, de deixar a mão livre. Então, o ideal para você estar com uma posição ergonômica na moto é você estar com os cotovelos meio flexionados e você não está com o seu peso transferido pro guidão. Então, se for um guidão alto, tudo bem. Um guidão de 14 polegadas, um guidão maravilhoso na altura do seu ombro, você não vai ter problema de fluxo sanguíneo, nada. E você não está com a mão apoiada no guidão, entendeu? Então, a pedaleira tem que ser numa distância que você consiga ter apoio no pé, que você consiga usar os freios de uma forma tranquila e não apoiar no guidão. Isso acontece também quando você tem um guidão baixo, mas muito largo. Esses dias eu peguei uma Road King, o guidão extremamente largo, é um guidão lindo, mas ele, para você manobrar a moto, você perde essa naturalidade de ficar com o braço relaxado, porque para mim era muito aberto. Então, quando você vai esterçar uma curva ou outra curva em baixa velocidade, a tua mão fica muito tensionada, entendeu? Então você não tem muito controle de aceleração, é difícil. Você precisa estar prestando atenção nisso, né?